Graças Pais amados, estamos aqui para estudar mais um texto da Palavra do Senhor e relacionado ao fim dos tempos, né? E vamos ao texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de 1 até versículo 11. Diz assim: a vinda do Senhor é certa e repentina. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Necessidade de vigilância. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amados, essa parte da palavra do Senhor, ela trata algo muito específico que o apóstolo Paulo trata com os amados irmãos lá da igreja de Tessalônica. Eles achavam que Jesus estaria voltando já no período deles, né? E Paulo teve que escrever, além das questões relacionadas às questões doutrinárias, Paulo também escreve relacionado à questão da volta de Cristo, alertando que na verdade não seria o momento, né, da volta de Cristo nos dias deles, né? E eu peço assim atenção exatamente para essa questão nos dias que nós estamos passando hoje. Nós talvez pensamos assim, nós estamos vivendo o momento da volta de Cristo hoje, o que está acontecendo? Ainda não, né? Ainda não. Estamos vendo um período que nós podemos identificar dentro de Mateus 24, que o próprio Cristo falou, que é o princípio das dores, né? Os próprios evangelhos vêm tratando sobre essa questão de epidemias, essas coisas que aconteceriam no período das dores, guerras e rumores de guerras. Mas Paulo ele alerta algumas coisas importantes aqui relacionadas à volta de Cristo, né? Eu gostaria de tratar 3 aspectos aqui importantes para nós nesse texto aqui. O dia do Senhor é um dia chamado dia de ira, né? O texto aqui vem falando sobre o dia do Senhor. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eles escrevam, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão do dia do Senhor. Vem como um ladrão. Primeira coisa que Paulo quer destacar aqui, que não há necessidade de especular sobre o dia, né? Quando será? Porque vem como um ladrão. Ninguém sabe o dia que vai ser o dia do Senhor. Não há assim, um dia que nós podemos dizer, marcar uma data para dizer quando isso vai ser. E o apóstolo Paulo ele exatamente dá essa orientação, que não há um dia marcado, né? Nós não sabemos o dia. Aí ele começa a dar alguns indícios. Quando andarem dizendo paz e segurança, né, então haverá repentina destruição. Bem? Então, dizendo que o dia do Senhor, né, o dia do Senhor será um dia de destruição. Aponta que esse dia vai ser um dia de destruição. E aí, amados, quando nós olhamos para o dia do Senhor que Paulo está apontando aqui, nós temos que nos reportar, na verdade, ao Antigo Testamento. Há alguns textos lá no Antigo Testamento que tratam sobre o dia do Senhor, que fala que esse dia, como é que vai ser. E aí nós pegamos aqui alguns textos para nós estarmos meditando, para entendermos como que será esse dia do Senhor, já que Paulo fala que esse dia vai ser um dia de destruição. Quando andarem dizendo paz e segurança, haverá repentina destruição. Então, por que Paulo fala isso? Vamos lá em Isaías, né? Paulo era conhecedor do Antigo Testamento, então ele sabia que esse dia do Senhor é um dia que estava marcado para um momento complicado, né? Então, e assim, Isaías capítulo 2, versículo 12, diz assim: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo,
e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Ainda Isaías 13:6 fala o seguinte: Uivai, pois, está perto o dia do Senhor, vem o Todo-Poderoso com assolação. Ainda profeta Isaías 34:8, porque será o dia da vingança do Senhor, ano da retribuição pela causa de Sião. Jeremias capítulo 16, versículo 21, diz assim: Portanto, eis que lhes fareis conhecer, desta vez lhes fareis conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Quando esse texto aqui eu fiz uma análise literária dele. Quando Isaías fala o seguinte: eis que lhes farei conhecer, o verbo aqui está apontando a ideia de que o conhecimento seria dado no decorrer do tempo. Eis que lhes fareis conhecer. E aí, amados, o verbo tem o prefixo diferente nessa outra sentença aqui, dizendo que o seguinte: desta vez lhes fareis conhecer. Então a primeira vez Deus vai se fazer conhecido durante um período diante das nações. E quando ele fala desta vez lhes fareis conhecer, será um dia específico, um momento que as pessoas saberão que Deus é Senhor. Desta vez vocês vão saber a minha força, o meu poder, saberão que o meu nome é Senhor. Então Jeremias aponta essa questão. Jeremias ainda aponta que o dia do Senhor, capítulo 46, versículo 10, seria um dia de vingança. Joel, o profeta Joel 1,15 fala que vem com assolação. Ainda o profeta Joel, capítulo 2, versículo 11, que o dia do Senhor é muito terrível, quem poderá suportar? E aí Amós fala que o dia do Senhor é um dia de trevas. Dia de trevas. Sofonias 1,14 fala que o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Malaquias capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: pois eis que vem o dia que arde como fornalha. E Apocalipse capítulo 6, versículo do 12 ao 17, eu vou ler, que aí Apocalipse fecha essa questão. Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Apocalipse capítulo 6, 12 a 17 diz assim: o sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue, e as trevas e as estrelas no céu caíram pela terra, como a figueira quando abala por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Agora a partir do versículo 15. Versículo 15 diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque é chegado o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Então, amados, o dia do Senhor, relatado pela Bíblia, é um dia terrível. Por isso que Paulo fala aqui que esse dia seria um dia de assolação. Paulo fala que esse dia será um dia... quando andarem dizendo a paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Será um dia de destruição. Por que esse dia será um dia de destruição? Na verdade, esse plano que existe da criação do mundo desde Adão até esse último momento é um plano que existe a raça humana em estado de pecado. E aí, amados, é necessário que essa forma de vida, essa forma de sociedade, ela seja cancelada, ela seja anulada, para que uma nova forma de sociedade possa surgir no universo. Então, é necessário que tudo isso passe. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Então, exatamente o que acontece? O que acontece é que o que está sendo planejado era uma destruição total. E o texto vem falando exatamente sobre isso.
E Paulo vem falando exatamente sobre isso, que o dia do Senhor é um dia terrível, onde todo homem, todo tipo de homem, ele listou ali, na verdade o evangelista João listou ali vários tipos de pessoas que estariam naquele momento do dia do Senhor, né? O dia da ira do Cordeiro. Então nós podemos dizer que o dia do Senhor é o dia da ira do Cordeiro. É o mesmo dia. Porque os profetas apontavam para isso. E Paulo agora vem falando exatamente sobre isso. E João falava sobre isso. Então era assunto corriqueiro, da ideia do dia do Senhor, da volta de Cristo nesse momento. Né? É um texto profético que Paulo vem falando exatamente para os irmãos de Tessalonicenses. E aí, amados, surge a pergunta: esse dia do Senhor é um dia terrível. E aí nós percebemos que muitos, né, em nosso tempo pensam que a igreja ela passará por isso. E aí Paulo, nesse texto, ele começa exatamente a dar uma palavra de conforto para a igreja de Tessalônica. De que, na verdade, nós, igreja, não passaremos por esse momento. Né? Paulo começa, a partir do versículo 4, vem explicando alguns detalhes, dizendo que nós, igreja, não passaremos por isso. Aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro será preservado, a igreja será preservada desse momento. Vai ser primeiro ponto, nós podemos dizer que o dia do Senhor será dia de ira do Cordeiro, né? E nós, a igreja, não somos destinados à ira do Cordeiro, né? Na verdade, o que foi destinado do Cordeiro para nós é o amor, é o perdão eterno. Aqueles que passaram pela reconciliação eterna em Cristo Jesus estão livres de todas as situações que virão sobre o mundo. Então essa é a diferença, né? O dia do Senhor não é para a igreja. A igreja, né? Então nós vamos discorrer exatamente isso aqui que Paulo vem falando. No versículo 4, Paulo fala que a igreja não está em trevas. Né? A igreja não está em trevas. E aí o profeta fala que aquele dia vai ser um dia de escuridade, dia de escuridão, dia de trevas. Né? Paulo, no versículo 5 aqui, desse capítulo 5, fala que nós somos filhos da luz. Né? Criados, né, através do novo nascimento em Cristo Jesus. Né? E aí o versículo 6 fala que nós devemos viver o Evangelho, devemos vivenciar, né? Devemos vigiar e viver o Evangelho. O versículo 7, né? Ele vem falando sobre a questão da noite, fazendo um comparativo, as pessoas que dormem à noite, embriagam à noite, a ideia de sobriedade, de consciência, de ter uma consciência tranquila, uma consciência equilibrada, né? Nós não somos assim. Né? No versículo 8, ele já aponta que nós somos do dia, né? Explica exatamente isso, que nós somos do dia. Versículo 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, tomando o capacete da esperança da salvação. Quer dizer, nós temos a esperança dessa salvação em Cristo Jesus, a certeza que o último dia realmente nós não passaremos por essas situações. E aí o versículo 9, Paulo faz a costura. Ele costura bem essa questão do que tem falado, que a igreja ela é preservada desse momento. E ele fala porque, nesse versículo 9, dizendo que a igreja realmente ela faz parte do corpo de Cristo, é Jesus que salvou ela. Porque Deus não nos destinou para a ira. Porque esse dia é um dia de ira. E a igreja vai ser livre desse momento da ira. O versículo 9 fala exatamente isso. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. E que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, na verdade, nós estamos com Cristo Jesus. Né? Quer nós viemos a morrer, quer o momento que venhamos a passar, na verdade, a igreja não vai estar nesse momento. Em outro texto, eu estarei trabalhando sobre essa questão, que a igreja vai ser retirada nesse momento aqui. A igreja não passará. A provação que virá sobre o mundo, a igreja realmente não passará. E nós podemos dizer que é um período difícil. Nós teremos a última semana, chamada última semana de Daniel, que é a grande tribulação, onde a igreja não passará por esses momentos de aflição, porque é aquele momento de ira, né? Aquelas coisas que estarão sendo derramadas sobre a humanidade, a igreja não estará presente. A igreja não fará parte desse momento de ira do Cordeiro. Do momento da ira do Cordeiro, do desfechar da humanidade, do cancelamento dessa forma de sociedade da humanidade, a igreja não estará passando por esse momento. A igreja, na verdade, ela é alvo do amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. A igreja, na verdade, ela foi escolhida por Deus, destinada não para a ira, mas para a salvação. Né? Destinada para alcançar a salvação mediante Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, amados, o primeiro tópico que nós
tratamos que o dia do Senhor é um dia de ira do Cordeiro, né? Os profetas falavam sobre isso, Paulo reafirmou, e o João, né, ali na revelação de Cristo também reafirmou essa questão. E aí Paulo vem tratando de que a igreja, na verdade, ela é escolhida por Deus não para a ira. Porque, na verdade, a igreja ela é alvo do amor de Cristo Jesus, não alvo da ira. Então a igreja, na verdade, é algo que o amor de Cristo está movendo a igreja. O amor de Cristo move a igreja e o amor de Cristo acolhe a igreja. Então hoje, na igreja, nós estamos vendo o tempo da graça, o tempo de pregar o Evangelho. Né? E aí o texto, versículo 11, Paulo fala exatamente isso, para que a igreja, nós, né, com essa certeza de que nós não fomos destinados para a ira, versículo 9, e sim para alcançar a salvação mediante Cristo Jesus nosso Senhor, que morreu por nós, para que quer vivamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Aí Paulo fala assim: consolai-vos, pois, uns aos outros, edificando-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então nós devemos consolar uns aos outros, de que a igreja realmente não estará passando por esse momento, a igreja será preservada nesse momento. E aí, amados, cabe a nós a ideia de consolar, né, a ideia de edificar. E quando nós pensamos em consolar e edificar, a igreja está consolando si mesma, nós falamos sobre essa questão de que nós somos o povo escolhido do Senhor, mas edificar. A edificação ela se dá construindo tijolo por tijolo, né, material por material, e aí a ideia de edificar, nós estarmos edificando, trazendo pessoas para estar ao arrependimento, para que a igreja possa crescer cada vez mais. Quando nós olhamos a profecia de Daniel, nós vemos lá que uma pedra cortada não por mãos humanas foi cortada e atingiu o pé da estátua do sonho de Nabucodonosor. E aí eram os reinos que estariam sucedendo de Nabucodonosor até os nossos dias. E aí esse reino que, na verdade, Daniel veio falando, que esse reino que caiu, que essa grande estátua que foi destruída por essa pedra cortada não por mãos humanas, é o Evangelho que começa a crescer, sendo edificado sobre toda a terra. Então, amados, a igreja, nós somos aqueles escolhidos por Deus e estaremos passando por momentos aqui no princípio das dores, sim, mas nós seremos guardados no momento que a provação que há de vir sobre o mundo. E Paulo vem falando exatamente sobre isso. Mas que nós devemos consolar uns aos outros. Que na verdade, no momento, no abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós vivos que ficarmos, seremos transformados no abrir e fechar de olhos, e encontraremos com o Senhor nos ares. E aí nós estaremos aí eternamente com o Senhor. E aí começará um período terrível sobre a face da terra. Um período de julgamento, esse período terrível, que marcará, na verdade, a interface de um momento para outro. De um momento para outro. E aí a humanidade vai reconhecer, saberá que Ele é Senhor, saberá que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. E aí sim, a humanidade saberá. Mas hoje, na verdade, é o tempo da graça, tempo da oportunidade, tempo do perdão, tempo do amor, tempo da fé, tempo da esperança. E nós, igreja, somos os mensageiros de Jesus para edificar o Evangelho sobre todas as nações, sobre a nossa cidade, sobre a nossa família. O profeta Isaías, no capítulo 55, 6, ele diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então, amados, é hoje, invocar a presença do Senhor hoje, que está perto. Chegará um momento que a Bíblia já não estará mais, o Espírito Santo de Deus também já não estará mais, e aqueles que não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador passarão por momentos terríveis. Esse momento da interface, de troca de mudança, né, que será uma mudança global, será terrível. Se no momento de pandemia nós já ficamos um pouco alarmados, imagine nesse dia. Por isso que o texto lá de Apocalipse fala que os homens eles olharão para as montanhas, pedirão que caíram para que caiam sobre si, porque será um grande dia, um dia terrível. Será um dia terrível. Então é isso aí, amados. A igreja ela tem um papel hoje, nós, de pregarmos a Jesus Cristo, Salvador do universo. E que cada vez mais nós possamos consolar uns aos outros e edificar essa casa espiritual
essa igreja, estabelecer essa igreja através do nosso testemunho, através da nossa palavra, através da palavra do Senhor, através das orações, para que Cristo possa nascer nos corações, para que Cristo possa ser edificado nos corações. E eu e você temos essa missão. Essa missão cabe a nós, de pregar o Evangelho a toda criatura, né? Foi dada a nós. E essa missão, amados, temos que realmente cumprir em nossos dias, porque virão dias sobre a humanidade que não vai ter tempo mais, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ele está perto, né? Ele está acessível, pode se achar, mas chegará um momento que não poderá achar. Por isso que nós, igreja, temos que pregar, falar de Jesus para as pessoas que necessitam ver a boa nova de salvação eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe e nos edifique. Nós teremos outro vídeo falando sobre a sequência sobre a volta de Cristo. Essa é apenas uma pequena introdução para confortar a igreja, nós, igreja, para saber que nós somos, terá um momento de ira, mas nós somos guardados. E nós devemos pregar o Evangelho, consolar e edificar. Deus abençoe a todos.